Então vamos começar, né? O pessoal vai chegando aí aos poucos. E quem não pegou o início, depois entra lá, assiste a gravação. Eu tô um pouquinho rouca hoje, mas eu acho que a gente consegue. Hoje foi um dia intenso, cheio de reuniões. Mas quando eu falo muito eu fico rouca. É o que fica, né? Da vida de professor longa. Pra quem não me conhece, sou Fernanda Ribeiro, gestora da Escola EDAC, idealizadora da abordagem, né, de tudo que a gente construiu, na verdade, da nossa essência. Sou formada em Educação Física, tenho Gestão Educacional e tenho coach, né, de Inteligência Emocional, e que é o que pra gente, dentro da Escola EDAC, é uma das etapas mais importantes. Pra gente, o emocional é a base das relações, é a base das construções, é a base da aprendizagem. Então, isso pra gente é um caminho aí que a gente valoriza muito e que é o que a gente vai trazer também no Casulo. Bom, o Casulo é um projeto, né, de um centro de pesquisa que já tá no papel aí há uns 3 anos. Mas a gente decidiu aí trabalhar nisso e esse ano colocar em prática. E ele tá chegando aí pra vocês com muito carinho, com muito cuidado. E o Clube do Casulo é uma leitura compartilhada, né? A gente vai trocar aqui. Qual é a minha ideia? É eu trazer pra vocês uma leitura que eu faço, né? E esse aqui é uma releitura. Eu vou trazer algumas releituras. Outros talvez, né, seja a minha primeira vez também lendo. E a minha ideia é trazer o que tem de interessante e o que faz parte da nossa essência. A gente já tem uma essência que eu venho trazendo, né, na verdade, desde que eu me tornei professora. Eu sou formada desde 2007 e como professora de educação física, comecei a trabalhar na área, mas sempre fui muito voltada ao desenvolvimento dos bebês. E a partir disso, com muita pesquisa e estudo, eu fui entendendo e acreditando no processo do crescimento do bebê, do desenvolvimento do bebê e da educação infantil. E aí engravidei, tive uma filha. E a partir disso, eu decidi que eu ia fazer aquilo que eu aprendi, que eu acreditei, com a minha educação na minha casa. E depois isso se tornou a essência e a formação da Escola EDAC. Tem uma história bem longuinha, mas eu não vou contar pra vocês agora. Esse livro, Escola da Ponte, é do José Pacheco. O José Pacheco, ele entrou na minha vida através de uma profissional que trabalhou na EDAC. E ela trouxe isso pra mim, e aí eu, como mega curiosa, comecei a pesquisar e a estudar e a buscar. E entendi que tudo que ele traz é uma essência que eu acredito e que eu já vivenciava na Escola EDAC. E aí eu decidi que isso ia se tornar algo mais forte para mim. Compartilhem aí para os amigos da área de educação, para pessoas da família e amigos que se interessam por educação, que desejam fazer uma educação diferente, seja ele no seu trabalho, seja ele na sua casa, ou para alguém que você acha que é muito legal levar essa informação, tá bom? O Clube do Casulo, ele veio pra gente trazer um pouco de troca no Instagram. E tem aí outras novidades que estão a caminho e que a gente vai trazer pra vocês no final da live, tá bom? Livro, José Pacheco, Escola da Ponte. Como eu vou fazer, gente? Eu vou fazer a leitura das partes que eu achei muito interessante e que, na verdade, tem link com a nossa escola e com o Casulo. Porque o Casulo, ele é, na verdade, a essência, a formação da Escola EDAC. Ele veio depois, porque, lógico, após a gente criar e vivenciar toda essa idealização, esse sonho, essa teoria, essa pedagogia que a gente acredita, o Casulo veio sendo formado, né? E aí hoje ele se torna um centro de pesquisa onde ele deseja levar para as pessoas que acreditam numa educação diferente conhecimento, mas também compartilhamento de informações. E novamente, vou falar para quem tá entrando agora, que entrou uma galerinha aí agora, tá saindo do forno
é um curso, né, uma imersão da essência EDAC. E dentro dessa essência, quem se inscrever, quem fizer parte dessa imersão, que a gente em breve vai divulgar, ela vai vivenciar experiências, ela vai se conhecer e vai descobrir potências como profissional, que a Escola EDAC e o Casulo acreditam. Então, fica aqui ligado e vamos ler um pouquinho? Vou trazer para vocês algumas regrinhas, tá? Eu vou fazer a leitura do parágrafo, eu vou trazer comentários do que a gente acredita dentro da nossa abordagem, sempre deixando isso muito claro que é a nossa, tá? Não é a teoria de fulano, beltrano e ciclano. A gente se inspira nesses autores teóricos, estudiosos, especialistas, e a gente traduz isso para a nossa cultura. A cultura EDAC, a cultura carioca e a cultura da nossa região, que é a Vila da Penha. Bom, eu vou começar lendo essa contracapa aqui, ó, que eu achei incrível. A Escola da Ponte surgiu do desejo de criar uma escola que se diferenciasse do modelo tradicional. Por isso, a escola idealizada por José Pacheco, além de não possuir séries, testes, turmas ou aulas, também se diferencia pela forma de aprendizagem. Cara, quando eu li isso aqui, José Pacheco, ele é português, tá, gente? Depois vocês pesquisem aí, ele tem Instagram. Quando eu li isso, eu falei, é EDAC. É EDAC que eu pensei há 7, 8 anos atrás. De verdade. E é um livro, tá, gente? De 25 capítulos e 2 anexos. Eu vou ler o primeiro capítulo. Não vou ler ele todo, tá? Lembrando, eu vou ler os parágrafos mais importantes para a nossa escola. A gente sabe que toda literatura, todo livro, ele traz um pouco daquilo que muitas informações, e tem algumas onde a gente se apega e acredita e é aquilo que funciona pra gente. Então eu vou trazer pra vocês só essa parte. Para que serve a formação? Primeiro capítulo. Se a competência dos professores fosse medida pelo número de cursos frequentados, a qualificação dos professores seria extraordinária. Se a qualidade das escolas pudesse ser medida pelo peso dos certificados de ações de formações frequentadas pelos seus professores, aconteceria uma revolução em cada escola. Gente, quem concorda? Acena aí pra mim, faz coraçãozinho, manda aí uns coraçõezinhos, quem concorda com essa parte. Eu sempre falo lá na escola que o nosso profissional, ele não tá ligado à quantidade de formações. É lógico que existe uma formação mínima, mas ele não precisa ter diversas formações, porque o que ele precisa tá aqui dentro, que é uma parte da nossa cultura, né? Que é o amor pela educação, que é ter interesse naquilo que ele estuda e que ele faz. E aí essa formação, ela precisa partir disso. Os professores fazem cursos, acumulam certificados, sem que isso corresponda à mudança ou responda aos desafios que encaram na sala de aula. Uma pesquisa recente revela que professores que fizeram muitos cursos não melhoraram o aprendizado de seus alunos. Os docentes que frequentam programas de capacitação não conseguiram que seus alunos obtivessem melhor desempenho. O estudo efetuado no Brasil refere-se que o professor fica ouvindo sobre várias linhas pedagógicas e, no fim, não aprende nada que usar. Calma que você vai entender isso. Essas considerações são como o eco de lamentações que escutei há muitos anos em Portugal. José Pacheco trabalha com esses cursos de formação. E aí, obviamente, ele escutou isso em algum momento dessa vida dele. Por que falharam os programas de formação? Talvez porque se tenha insistido na crença da transferibilidade linear de saberes pretensamente adquiridos. Talvez porque se tenha esquecido que o modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. Que o modelo predominante da formação universitária é, por vezes, a navegação do que se pretende transmitir e a universidade é a matriz. Talvez porque se descuidou da necessidade de criar dispositivos de autoformação cooperativa, que rompessem como a cultura do isolamento e autossuficiência que ainda prevalecem nas nossas escolas. Vamos lá, e aí eu cheguei no final do capítulo 1. Esse capítulo 1 ele é bem pequenininho. E aí eu vou trazer para vocês porque não é para ficar cansativo, né? Opto pela busca.
porque acredito que a formação acontece quando um professor se decifra por meio de um diálogo entre o eu que age e o eu que se interroga. Quando o professor participa de um projeto, de um efetivo projeto, identifica as suas fragilidades e compreende que é obra imperfeita de imperfeitos professores. Por essa razão, procurei alternativas. Por isso aconteceu esse livro. Bom, o que a escola EDAC acredita e por que o casulo nasceu? E o que esse primeiro capítulo é importante pra gente? O primeiro ponto é acreditando que os professores, assim como as crianças, eles aprendem através do interesse, né? E aí, dentro da escola EDAC, a gente vivencia um processo onde a gente acredita totalmente no profissional, no ser humano, na pessoa e no emocional dessa pessoa. O Pacheco traz aqui falando sobre a competência dos professores, né? Essa competência que ela teoricamente deveria vir a partir desses cursos de formação. Será que somente o curso de formação te dá conhecimento para atuar? Será que você ter um monte de certificado te dá essa capacidade? Mas o que a gente precisa? A Carol trouxe aqui, a vivência e a prática são a essência, a teoria é importante para saber como lidar. Então, a teoria, ela tem sua importância, tem o seu valor com toda certeza. Até porque se a gente não busca, se a gente não se prepara, se a gente não pesquisa, como é que a gente vai atuar, não é verdade? Mas para que a gente consiga receber as informações e que para que isso se torne verdadeiro para a gente, é necessário que haja o interesse, a curiosidade, o desejo, né? Como é que você vai fazer uma educação se você não acredita nela? Como você vai gerar algo se você não tem interesse naquilo? Eu sempre falo muito que todo profissional ele precisa ter uma busca intensa, o professor, né, o educador. Estar dentro da escola é necessário você ser pesquisador, é necessário o interesse contínuo. Mas para que haja essa busca, né, esse desejo, isso precisa estar latente dentro de você. Quando o Pacheco traz aqui, né, essa questão de essa crença da transferibilidade, porque na nossa vida, no tradicional, nós aprendemos, nós trazemos que aquilo que eu ensino, eu, Fernanda, tô aqui trazendo uma fala, aquilo que eu ensino, aquilo que eu falo, vai entrar na corrente sanguínea de vocês, na mente de vocês, e vocês vão sair hoje dessa live, inclusive, com toda essa leitura que eu acabei de falar. E assim como acredita-se, né, nas escolas com a abordagem tradicional, que a criança vai sair dessa escola com todo esse entendimento. E o que a gente precisa perceber é que esse profissional, para que ele entenda que a criança ela precisa ter interesse, para a gente conseguir trabalhar com uma abordagem diferente, né? Porque para quem não tem conhecimento é uma abordagem diferente. A gente precisa desejar aprender, desejar pesquisar, desejar se aprofundar para que isso faça sentido para você, para que você busque e para que ela faça sentido. É um processo que nem eu acabei, né? Na verdade eu tô lá no iniciozinho, eu tô bem no iniciozinho, eu tô engatinhando para esse caminho que eu desejo e que eu desejo trazer junto com vocês. A intenção do casulo é partilhar essas informações, é dialogar com vocês, é gerar interesse num conteúdo que para a EDAC é uma realidade e que a gente tem buscado para que se torne algo real em muitas escolas, dentro de muitos corações e mentes de educadores. E o nosso desejo de trazer para vocês aqui a leitura é para que vocês reflitam junto comigo, para que vocês... Eu queria que vocês entrassem aqui, mas a gente não vai conseguir. Mas que vocês tragam o olhar de vocês para outras pessoas. O que isso acende? O que ler isso aqui acende em vocês?
Quando eu li, em mim acendeu o desejo de buscar mais, o desejo de continuar, o desejo de partilhar com vocês todo o conhecimento que eu tenho e de trazer para vocês, com toda a verdade que eu tenho nas minhas práticas, dentro do casulo, o que a gente faz na escola EDAC. Como funciona? Como um professor chega na EDAC, e um professor, e um educador, um cuidador, ele chega na EDAC como? E o que acontece dentro dele? Como ele alcança essa ação, essa prática, né? Às vezes vocês só estudam, vocês leem livros, o que vocês fazem? É um processo longo, é um processo de continuidade, é um processo de transformação interna. E além das leituras, a gente tem um ciclo, né, de práticas de estudo. E o primeiro ciclo, ele é a partir do que a gente precisa se transformar, para que a gente chegue nesses professores que são consumidores de pesquisa, para que a gente possa se adaptar a essas novas abordagens, a essas novas práticas, a esses novos processos, que não é fácil, mas é possível. Então, vamos deixar para a próxima terça-feira. Eu vou deixar uma caixinha durante a semana para vocês trazerem perguntas, dúvidas sobre o livro, dúvidas sobre quais outros livros vocês podem ler, quais os assuntos vocês gostariam de ouvir, né, aqui no Casulo, no Instagram do Casulo. E vou deixar aqui para vocês um pouquinho do coração ansioso e trazer para vocês que em abril nós teremos a nossa primeira imersão. Essa imersão, ela vai trazer essa construção do profissional da EDAC, né? Durante 8 anos nós vivemos processos de melhorias, de processos de tarefas de trabalho, de busca de conhecimento, mas principalmente uma transformação pessoal. Fernanda, como você fez isso? Não foi fácil. Foi um processo longo, contínuo. Muitos ficaram, muitos saíram. Mas quem ficou, hoje, eu vou trazer essas pessoas aqui também no Instagram do Casulo. Essas pessoas, elas são muito gratas a essa vivência conosco, né? Estar na EDAC estar em um processo contínuo de transformação, de olhar para dentro, de olhar para o outro, de trocas, de relações, de aprender a escutar mais, de aprender a se tornar um profissional que tem uma escutativa para si, uma escutativa para o outro, né? Que se valorize, que se olhe, que se perceba, porque só assim ele vai conseguir vivenciar e ensinar, né, através do exemplo, essa relação de construção de um ser humano que possui uma inteligência emocional positiva, né? Então, o que eu quero trazer para vocês é que esse projeto está chegando, está saindo do forninho. O Clube Casulo, ele vai continuar. Se vocês tiverem dicas, né, do que vocês querem ver aqui no Clube do Casulo, manda pra mim, pode mandar no direct, pode mandar nas caixinhas que eu vou deixar pra vocês ao longo das semanas. Nós teremos também uma sessão de lives com os profissionais da EDAC, trazendo pra vocês como foi a vivência deles, como foi a história deles. Valorizar esse profissional, esse educador que se entrega, que busca, que deseja, e que deseja também levar um pouquinho da essência da EDAC para as outras escolas. Ou que deseja viver essa essência e, quem sabe, um dia estar com a EDAC, né? Trabalhando com a gente. Eu agradeço muito estar com vocês. Na terça-feira a gente vai ter novamente o Clube Casulo com mais alguns capítulos e eu trazendo frases que podem impactar na reflexão de vocês. E que vocês tragam essa reflexão pra gente conversar junto, né? O que você refletiu? Fernando, eu quero falar aqui um pouquinho do que eu refleti, da minha vivência, dessa realidade, como isso aconteceu na minha vida.
E a gente vai entrar aqui na live da Casulo, do Clube Casulo, pra gente compartilhar aqui ao vivo na hora. Eu agradeço a vocês. Muito obrigada. Compartilhem o Instagram do Casulo para quem vocês acreditam que vai fazer a diferença, que vai fazer sentido. Tá bom? Um beijo imenso, com muito carinho e com muita gratidão de vocês estarem aqui comigo.